Bom dia, pessoal, tudo bem? Essa resolução de exercícios é do capítulo 6, cujo tema é movimentos migratórios. O que é migração? Nada mais do que a mudança de local de uma população para outra. Essa mudança pode acontecer dentro do nosso próprio país, como pode acontecer de um país para outro. Quando acontece de um país para outro, nós temos outras denominações. Por exemplo, emigração é a pessoa que sai do seu país de origem com destino a um outro país. E imigração é a pessoa que chega em nosso país. Então, esses fluxos migratórios, eles aumentaram muito mesmo depois desse processo que nós conhecemos como globalização, ou seja, o desenvolvimento dos meios de transporte e dos meios de comunicação facilitaram demais essa questão dos movimentos migratórios no planeta como um todo. Vamos agora corrigir os exercícios conceituais do livro que estão na página 119. Primeiro exercício. Apresente 3 fatores determinantes para o deslocamento populacional migratório. Existem vários fatores determinantes. O exercício pede só 3, mas eu coloquei alguns aqui. Guerras, pobreza, violência, perseguição religiosa, política, entre outros tipos de perseguições, né? E fuga de catástrofes naturais. Então, assim, são motivos muito relevantes, né? Muito sérios, que faz com que uma pessoa, ou uma família, ou um grupo de pessoas decida sair do seu local de origem e tentar a vida em um outro local. O exercício número 2, ele diz o seguinte: sobre o movimento de migração, apresente um continente atrativo e um repulsivo e em seguida justifique a sua resposta. Primeiro, vamos entender. O que significa um lugar atrativo? Um lugar onde as pessoas gostariam de estar, onde as condições socioeconômicas ali são situações que ofereçam para a visão da população uma melhor qualidade de vida. E o que a gente chama de repulsivo? É um local que pode ser assim, momentâneo ou fazer parte, inclusive, da própria história econômica do local, onde as condições de vida, de trabalho, as condições econômicas são difíceis, fazendo com que as pessoas tenham vontade de sair de lá. O exercício pede 2 continentes. Eu coloquei aqui um exemplo como a Europa. O continente europeu sempre foi um continente atrativo, porque a população tem uma alta qualidade de vida e a tecnologia é bastante grande ali. Então, assim, é um local onde as pessoas gostariam de estar, com o objetivo de melhorar, né? Melhorar a sua forma de viver, ter mais acesso a uma educação de qualidade, a uma saúde satisfatória. E um continente repulsivo, eu coloquei a África a princípio, né? A gente conhece as características gerais desse continente, né? Nós não podemos generalizar, mas existem países ali com um grande déficit na questão de educação, de saúde, de democracia. Existe uma miséria muito grande, a falta de informação também é muito grande. Então, existe um fluxo migratório intenso dos africanos à busca de melhores condições de vida. O exercício 3, ele falou sobre quais foram os impactos desses fatores migratórios dentro da característica hoje da população brasileira. O Brasil, na verdade, ele foi formado por esse processo migratório lá no início da colonização em 1500. Nós já tínhamos a nossa população, que chamamos de população tradicional, né, da nossa população indígena, que já vivia em nosso território.
Aí vieram os portugueses, que representam, na verdade, a etnia branca, os colonizadores, e juntamente com eles nossos irmãos negros, que infelizmente na época vieram como mão de obra escrava. Então, assim, a junção, a mistura dessas três etnias fez com que o Brasil tivesse essa característica tão marcante de culturas diversas. E essa cultura está intimamente ligada nas nossas questões do dia a dia, na nossa alimentação, na nossa vestimenta, nas nossas festas, na questão da religiosidade. Então, eu acredito que toda esse fator migracional trouxe para o Brasil uma característica única de miscigenação, de culturas diferenciadas, de religiões que são aplicadas e são vivenciadas em um único lugar, sem que nós tenhamos aquela questão que existe em outros países, né, de tortura, de discriminação. Claro, precisamos melhorar muito, mas a nossa cultura é diversificada e linda. O exercício 4 traz para a gente a questão dos refugiados. Os refugiados não deixam de estar dentro da questão da migração, mas é uma questão muito difícil, porque esse nome já tem uma conotação assim, refugiado, de fuga, de fugir. Por que eles estão fugindo, né? Então, os refugiados são grupos de pessoas que vão para um outro país por questões religiosas, políticas ou étnicas. Então, assim, muitas vezes não é opção dessa população ou desse grupo de famílias estarem saindo do seu país, mas eles são forçados por uma questão interna, com o principal objetivo de proteger a sua própria vida e a vida dos seus familiares. Na atualidade, nós temos alguns países que refletem essa questão dos refugiados. Nós temos no continente africano algumas situações, e um deles, assim, que eu posso citar, como citei aqui no exercício, é o caso da Síria. Existe uma guerra civil interna já há muitos anos, e a população tem fugido de lá, né, saído de lá para outros países, a busca, na verdade, de proteção da própria vida. E um caso mais recente aqui em relação ao nosso país é o caso do país da Venezuela, né? Por causa de situações políticas também, de falta até de alimentação, de falta de esperança, eles têm buscado muito vir para o Brasil para melhorar a sua situação de vida, ter uma esperança de uma vida melhor. Mas existem outras situações que vocês podem ter citado aí como exemplos. O exercício 5, ele comenta, né, ele comenta sobre a questão da América Latina. A América Latina são os países que são dentro do continente americano, é uma divisão, na verdade, do continente americano, onde nós temos o México, toda a América Central, seja ela continental ou insular, e a América do Sul. E o livro traz que a América Latina, ela tem uma questão de fluxos migratórios no sentido duplo. O que significa sentido duplo? Que ao mesmo tempo que muitas pessoas da América Latina saem para buscar condições melhores de vida em outros continentes, ou mesmo aqui na própria América, mas nos países Canadá e Estados Unidos, que são os países mais ricos do nosso território aqui, nós também recebemos muitos imigrantes de outros lugares que vêm para cá, né, de diversas partes do mundo. E ele quer saber, na verdade, como que essa migração latino-americana afeta diretamente a questão brasileira. Dentro dessa divisão, né, o Brasil é um país de referência na América Latina, sim. Apesar de nós termos internamente muitos problemas a serem resolvidos, como questão de saúde, questões de educação, de moradia, de saneamento básico, problemas políticos, inclusive, o Brasil, mediante algumas características de outros países desse subcontinente América Latina, é melhor, né?
melhor, ele tem uma representatividade econômica e social melhor do que os outros. Então, nós somos um país que recebemos muitas pessoas que vêm de países vizinhos, como Bolívia, Venezuela, Paraguai, México, Cuba, quando eles têm autorização para que isso aconteça, nós recebemos. E qual é o impacto disso, né? A economia precisa girar dentro do nosso país, né? Ela precisa acontecer para que haja uma melhora de qualidade de vida para todos nós. Então, a economia precisa crescer para gerar emprego, a economia precisa crescer para que haja vagas nas escolas, a economia precisa crescer para que haja dentro do nosso sistema único de saúde ambiente que possa tratar a todo mundo. Então, quando nós temos um aumento da população absoluta do país relacionado com o fator imigração, o Brasil também precisa se preparar para atender toda essa população com qualidade. Tá? Então, isso está intimamente ligado na questão da arrecadação de impostos, isso está intimamente ligado na questão de quais são as políticas públicas voltadas para satisfazer esse aumento da população, seja da própria população brasileira, como desses imigrantes que vêm até nós. Agora vamos para os exercícios contextualizados deste capítulo. O exercício 1, ele nos traz uma questão a informação, dizendo que na atualidade a migração internacional tem aumentado muito. Isso é uma característica, gente, relacionada com o acesso, maior acesso às informações, ao barateamento, inclusive, das companhias aéreas de voos, diretamente ligado ao fator globalização. Então, assim, como toda a população, de uma maneira geral, tem um maior acesso à questão das informações, existe o conhecimento de regiões mais prósperas e menos prósperas. Uma outra coisa, uma outra característica ligada a essa questão do processo de globalização é o fator do desemprego estrutural, ou seja, a tecnologia, por meio da tecnologia, as máquinas tomando o trabalho do homem. E nos países subdesenvolvidos, isso tem gerado uma questão de bastante desemprego, né? E aí essa população tem bastante vontade de migrar para os países mais desenvolvidos, como é o caso aqui dos Estados Unidos, como é o caso de países da Europa, como é o caso do Japão, como é o caso da Austrália, a busca de melhores condições de vida, porque eles sabem que nesses países a mão de obra mais barata é escassa. Por quê? Porque a população ela tem um nível de educação mais alto, ela tem, na verdade, um acesso a universidades com maior tranquilidade e esses empregos, na verdade, que são classificados como mão de obra barata, tendem a não ter pessoas para trabalhar. Então, assim, as pessoas se destinam a ir para esses países, buscarem essas vagas para trabalhar. Mesmo que seja um trabalho de mão de obra barata, o dinheiro desses países, o valor do dinheiro desses países é maior do que o nosso. Então, eles conseguem ter um salário maior para se sustentar e ainda mandar esse dinheiro para suas famílias nos seus países de origem. O exercício 2 nada mais é do que um complemento do 1 também, porque ele diz o seguinte: por que as pessoas dos países subdesenvolvidos vão intensamente à busca de trabalho nos países desenvolvidos? Eu já expliquei isso no exercício número 1, porque eles, na verdade, sonham, e muitos concretizam, outros não, a questão de
achar um trabalho, de estar ali disponível para um trabalho nesses países e conquistar um salário um pouco mais alto para melhorar de verdade a sua qualidade de vida, né? E melhorar a qualidade de vida das pessoas, das suas famílias também, ok? Então, a letra E é a letra correta. O exercício 3, ele nos traz um mapa pintado ali de roxinho, de lilás, algumas partes do planeta Terra. Essas regiões que estão pintadas são na América, Canadá, Estados Unidos, na Europa, os países ocidentais da Europa, nós temos o Japão na Ásia e nós temos a Austrália e Nova Zelândia na Oceania, tá? E ele pergunta que essas migrações, elas acontecem por quê, né? Por que esses países são países de referência para essa questão migracional? Porque são países que oferecem uma melhor oportunidade de trabalho e um salário mais alto, tá? Então, a resposta é quando ele faz assim, busca de oportunidades de emprego. É isso que as pessoas dos países subdesenvolvidos vão à busca. O exercício 4 fala novamente da questão do processo de globalização e dessa intensificação dos movimentos migratórios no mundo. Nos traz 5 alternativas e pede para que a gente assinale a correta, a mais correta ou a correta em relação a esse processo. Então, a correta seria a letra B, quando fala novamente do nosso país, né, que recebeu e ainda recebe muitos imigrantes vindo de países da América Latina como um todo e de outros lugares do mundo. O exercício 5 novamente nos traz aquela situação do motivo principal da saída das pessoas dos países subdesenvolvidos em busca de trabalho nos países desenvolvidos. Desculpa. A resposta é a resposta C, quando ele diz assim, a competição pelo mercado de trabalho nos países pobres é a maior oferta de trabalho nos países ricos. Mais uma vez, o principal fator de imigração ou de emigração internacional está a busca de salários maiores ligados diretamente à melhor qualidade de vida da população.